amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estar novamente no seu televisor. Estas semanas para nós são importantes porque nós estamos comemorando a Reforma Protestante que aconteceu há 499 anos atrás. Ano que vem estaremos comemorando 500 anos da Reforma. E eu pretendo falar alguma coisa nos próximos programas para você entender um pouco do que foi a Reforma, quais foram as bases em que a Reforma se apoiou e quais foram as consequências da Reforma Protestante para o mundo, para a nossa sociedade. Você vai ouvir uma entrevista interessante e logo em seguida eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, sobre Reforma Protestante, afinal de contas, o que é isso e por que a Reforma Protestante foi bênção para a Igreja Cristã desde então até os dias de hoje. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho a alegria de receber a Patrícia Bretas, pianista, concertista internacional, professora da Escola de Música da UFRJ. Tem o duo também, Bretas Kevorkian, formidável e, além de tudo, uma amiga querida, uma irmã em Cristo também muito especial. E nós vamos falar de tanta coisa linda que Jesus fez na vida dela, de cura, de carreira, de fé. E vamos começar esse bate-papo. Fica com a gente. Tudo bem, Patrícia? Tudo muito bem, graças a Deus, Claudete. A alegria te receber. Obrigada, eu que agradeço. E para o povo te conhecer um pouco mais, enquanto a gente vai passando aí no meio da entrevista uns clipezinhos dessa concertista fantástica. Fala um pouquinho da tua carreira de pianista internacional. Aos 17 anos eu tive que fazer uma escolha para o vestibular e como eu era a melhor aluna na minha série toda, eu pensava em medicina, eu pensava em oceanografia, eu pensava em direito, porque meu pai era advogado, eu pensava em arquitetura, porque eu amava isso. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Me orienta, eu quero estudar alguma coisa em que eu vá realmente trabalhar. Também, né? Exatamente, mas eu queria dar sequência à faculdade, porque muitos são os que estudam algo e depois vão fazer outra coisa. Eu queria estudar alguma coisa que fosse ser a minha carreira. E eu não tinha a menor noção, porque eu era boa aluna em tudo, eu gostava de tudo, literalmente. E eu ouvi, assim, uma voz interna me dizendo música. E isso só pode ter sido voz do Espírito Santo, porque de mim jamais viria essa palavra. Mamãe estava orando, com certeza, né? Minha mãe, minhas irmãs. E eu pensei, não, isso não é coisa certa, porque a música vai me fazer morrer de fome. O que eu vou fazer com música? No Brasil nós temos esse, vamos dizer, essa impressão, né? E você tem que ter uma história pregressa para arriscar fazer um vestibular e começar uma faculdade e fazer uma carreira. Isso não está mudando não, Patrícia? Ainda assim, ainda é difícil a carreira de música no Brasil? Muito difícil, cada dia pior. Na minha época ainda era menos pior. Então, na época, eu sabia que eu tinha que ter tido feito concursos, ganho prêmios, eu tinha que ter dado recitais, concertos, por aí, para fazer uma faculdade. E eu ia começar do zero. E aí, fui a Maranata, onde o pastor Paulo Brito, pela primeira vez chamou os jovens vestibulandos daquele ano, que se sentiu no coração desejo de orar por nós, justamente para que nós estudássemos aquilo que era a vontade de Deus. Era uma quinta-feira na ABI. Eu me coloquei quarta-feira. Não, naquela semana, nós tivemos reunião na quinta. É bom você ver nos históricos. Olha, que eu tô melhor, sério. Tua memória tá boa. Pastor Acioli, sem condições de emitir palavras durante mais de 30 segundos, porque ele começou a oração por mim. Vários se colocaram de joelhos, eu fui uma deles. E o pastor Acioli foi quem orou por mim. Depois as palavras se tornaram incompreensíveis, porque ele tinha tido aquele problema de saúde. E eu senti de novo que eu tinha que fazer música. E eu fui para casa indignada, eu falei, Senhor, não pode ser. Me fala, eu quero acertar. No domingo, um missionário americano veio pregar na Maranata. E quem fez a tradução foi o pastor Paulo.
E naquele culto eu toquei, como eu sempre tocava, porque eu tinha ouvido muito bom. Eu podia tocar qualquer música de ouvido sem problema. A música de igreja era uma coisa fácil. E ele falou em inglês para mim depois do culto. Você fala inglês? Falei, falo. Olha, Deus está me mandando dizer uma coisa para você. Você tem que estudar música. Que coisa linda, hein? Eu comecei a chorar. Eu não tive dúvidas. Então, na segunda-feira, eu fiz a minha inscrição, contrariando meu pai, que ficou muito preocupado. Você teve um encontro com Jesus na sua juventude. Sim. Essa consciência, essa dor de, meu Deus, eu não mereço, isso aí eu tive aos 14 anos para 15, na Maranata. Foi uma consciência, meu Deus, Deus me ama muito. E eu passei a chorar nos cultos, eu não conseguia mais controlar esse choro. Você tocava... Eu tocava com as lágrimas rolando. Vibrando, eu levantava as mãos, tocava com a outra e as lágrimas rolaram e eram lágrimas de alegria. Isso eu não tinha experimentado antes, entende? É verdade. Então foi um encontro pessoal, realmente. Que coisa linda, Patrícia. Você não sabia que depois, anos depois... Você, uma artista de sucesso, bem casada, com filhos bonitos, ia acontecer na sua vida um problema muito sério, em que você ia precisar lançar a mão dessa poupança de fé, que bonito. dessa reserva de fé. Foi uma enfermidade. O que foi isso, Patrícia? Bom, em 2012 eu enterrei minha mãe com câncer no estômago. E foi uma grande perda para todos nós, mas ela tinha 81 anos, então estávamos, digamos, conformadas. Um ano depois, para minha surpresa, eu estava cheia de concertos, fazendo vários concertos e vários agendados. Eu estava lançando meu quarto CD na Sala São Paulo, em São Paulo, aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Já tinha feito concertos em Goiânia. Eu fui diagnosticada com câncer de mama. Só que ele foi descoberto, não por negligência minha, mas talvez da minha ginecologista, muito tardiamente. Ela não via que eu tinha um tumor de 5,5 centímetros. A importância de fazer o exame. Eu fazia anualmente. A cada 6 meses. Né? Não, eu fazia anualmente porque me era orientado apenas isso. Mas mesmo nesses exames, já se podia constatar o tumor. Quando eu procurei um mastologista, o melhor do Rio de Janeiro, o Dr. Maurício Schweid, ele viu o tumor numa mamografia antiga. Mas, enfim, eu tive que correr contra o tempo, procurar um novo médico, porque aquela médica já não me atendia. O tumor estava enraizado para a axila, então eu tinha que fazer realmente uma mastectomia radical. Tudo foi raspado, minha axila foi esvaziada, eu tenho uma cratera aqui, 16 linfonodos foram tirados. Aquele problema do cabelo caía. Antes do cabelo, a mama raspada, né? Então é só costela e pele. Isso já é um choque para a mulher. É verdade. E sobretudo para uma mulher que prezava por uma estética, né? Eu, como sou pianista, artista, a gente a associa em geral. Imediatamente, né? Com certeza. Isso me chocou muito, mas eu enfrentei, Claudete. Posso chamá-la assim? Claro. Porque eu conheço você tão novinha. Enfrentei isso. A princípio, eu não vou mentir, no primeiro momento eu pensei, poxa, eu não merecia passar por isso. Minha família não merecia. Perdemos a nossa mãe, agora eles vão me perder. Poxa, por quê? No mesmo dia, saindo do hospital, indo para casa, eu chorei assim, vindo do ventre, assim, aquele choro espontâneo. Falei, Senhor, a minha vida é tua. Se eu cantei tantas vezes que se vier o impossível, se vier o difícil, as tribulações chegarem à minha vida, Deus vai me fazer suplantá-las. Eu cantei vários hinos nesse sentido. Declarações de fé que nós cantamos. Várias vezes, de olhos fechados. É muito bonito na teoria, mas na hora da prática, nós temos que acreditar. E eu acredito, Senhor, eu não vou morrer desse câncer. Eu não vou querer me entregar. Minha filha vai se casar daqui a 2 meses. Meu filho está nos Estados Unidos estudando. Eu não vou deixar meus filhos órfãos agora. Vou ajudá-los a se casar. Eu vou ajudá-los a criar um pouco os meus netos. E depois o Senhor pode me levar. Eu só lhe peço mais 15 anos como Ezequias. E eu fui
para o tratamento, fui para a cirurgia ocorreu muito bem, recuperação, drenagem, cicatrização. Um monte de gente que te ama, orando por você. O apoio, isso eu tenho que dizer, numa hora dessa de tristeza, a solidariedade cresce. E ela vem dos cristãos e dos não cristãos. Eu recebi de mensagens de uma linha a mensagens de 4 páginas. Eu recebi telefonemas e visitas. Eu recebi doações de pessoas que iam fazer comidas anticâncer para mim a presentes. Eu recebi CDs e DVDs para que eu me autoajudasse. Eu recebi todo o apoio do meu marido, dos meus filhos, da minha família e dos amigos e dos irmãos da igreja. Que problema que eu estava enfrentando? Nenhum. O câncer era nada. Porque quando nós vemos assim essas tragédias, por exemplo, a pessoa é esfaqueada na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma mulher árabe estuprada, uma indiana não pode andar na rua, a paquistanesa não pode estudar. Que é isso? Um câncer não é nada. Eu tenho meu travesseiro, eu tenho minha cama, tenho uma família, tenho fé. E Deus te fortaleceu. Tenho uma carreira, eu não tenho o que temer. Eu vou enfrentar isso, isso é muito fácil de enfrentar. Ao contrário do que todos pensam, não é tão difícil quanto parece. Quando se tem fé, quando se tem amor. A paz em Jesus, a paz, a alegria. Não tem doença que não tire. Não tem tristeza humana, não tem relacionamento humano, problema financeiro que tire de nós essa esperança, essa paz, esse prazer de viver. O prazer de viver com Jesus é a maior coisa. Verdade. E eu tenho um detalhe para te contar da minha cirurgia, feita em 2013. Quando acabou, o meu cirurgião disse para uma médica minha amiga que assistiu à cirurgia: eu estou com pesar no coração, mas infelizmente a Patrícia não vai mais voltar a tocar. Porque eu tive que tirar todos os linfonodos, ela não vai ter força no braço. Os braços, né? Eu sei que em outubro do ano passado, eu fiz uma turnê na Europa, tocando muito com a mão esquerda, porque foi esse braço aqui. Eu não tenho linfedema, eu nunca tive um problema. E olha, parece até que eu não sofri nada. Essa é a impressão que eu tenho. Aleluia. Graças a Deus. Linda, eu louvo Patrícia. a Deus por isso. Que coisa linda. Eu sei que o povo aí viu alguns spotezinhos do teu desempenho como pianista, mas se quiserem assistir mais, YouTube, não é? Bota Patrícia Bretas. No Facebook também eu estou, tem muita coisa lá, fotos de turnês, alguns vídeos. Se quiserem saber quando vai acontecer um próximo concerto. Você tem... Tem um site. www.patriciabretas.mus, de música, as 3 primeiras letras, .br. E aí vai acompanhar essa carreira tão linda que você tem. Né? Graças a Deus. Mas você volta um dia no nosso programa para nós falarmos desses hinos maravilhosos aí, tradicionais, que nos abençoam tanto. Eu faria. Vamos deixar mais ou menos combinado. Isso aqui. Vamos voltar. Obrigado, Patrícia. Deus te abençoe. Amém. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, amigo, você está vendo um telefone, ligue para nós. Temos um grupo aqui de voluntários aguardando a sua ligação para orar por você, para te dar informações. Vamos te receber com muito carinho. Mas não desligue, o programa não terminou. Você ainda vai escutar uma mensagem fantástica sobre Jesus, esse Jesus maravilhoso que abençoou a Patrícia, deu paz a Patrícia e quer te abençoar também. Fique ligado. Meus amigos, no programa anterior, eu tive a alegria de poder falar com você sobre a reforma protestante que aconteceu há 499 anos atrás. Ano que vem, nós estaremos comemorando 500 anos da reforma. Mas, afinal de contas, o que é a reforma? A reforma foi um movimento que surgiu no coração de alguns homens por causa de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja oficial da época. Venda de indulgências e que as pessoas tinham que pagar para serem perdoadas. Então, uma das 95 teses de Lutero na porta da abadia de Wittenberg, na Alemanha, foi exatamente essa. Você não tem que pagar para ser perdoado. Você tem que se arrepender para ser perdoado. Somente Jesus perdoa os nossos pecados. Um padre, um pastor,
um irmão, seu pai, não pode perdoar o seu pecado. Quem perdoa os nossos pecados é Jesus Cristo. Ele é o único que morreu por nós, nos salvou do nosso pecado e pode perdoar o nosso pecado se nós nos arrependermos. Mas a Reforma Protestante, ela acabou abrindo uma forma mais ampla de contemplar a vida. Por exemplo, com a Reforma Protestante, a palavra de Deus ganhou uma importância formidável. Todos precisavam ler a Bíblia, porque um dos pilares da Reforma era que somente a palavra de Deus é regra de fé para a nossa teologia, para a nossa prática de religião. Então, nós temos que conhecer a Bíblia. Mas a Bíblia, até então, não era colocada para o povo, por vários motivos. O povo era analfabeto. O povo não sabia ler. Então, com a Reforma Protestante, o estímulo à leitura, ao aprendizado, à alfabetização foi estimulado. Todas as pessoas eram desafiadas a frequentar uma escola, a conhecer, a serem alfabetizadas na Alemanha. E isso aconteceu como consequência da Reforma Protestante, porque a Bíblia precisa ser lida, precisa ser observada, precisa ser estudada. Outra coisa que, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais interessantes e profundas da Reforma Protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. Até aquela época, o clero, os religiosos, eles tinham uma certa ascendência do que nós, os que éramos leigos. Nós tínhamos que ouvi-los, nós não podíamos interpretar a Bíblia, somente a igreja, os clérigos poderiam interpretar, mas a palavra de Deus foi escrita para nós, para a igreja, para aqueles que amam a Jesus. Então, o sacerdócio universal de todos os crentes desembocou numa consequência, é que eu posso ler a Bíblia, eu posso interpretar o que eu estou lendo, eu posso ser abençoado com as conclusões que eu vou chegar a partir da leitura da palavra de Deus. Sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, vós, meus irmãos, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus, que vos chamou das trevas para a luz, a fim de que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou para estarmos com ele. Então, veja bem, somos raça eleita. Você não é um abandonado qualquer, você tem uma origem, você é uma raça eleita, você foi amado, você foi escolhido pelo Senhor para ser filho, para ser bênção, para ser alvo e fruto das bênçãos de Deus. Você é raça eleita. E outra coisa, você tem um sacerdócio real. Então, nós somos sacerdotes, todos nós podemos entrar na presença do Senhor. O que faz um sacerdote? Um sacerdote representa os desejos do povo diante de Deus e representa a vontade de Deus diante do povo. Então, nós, como sacerdotes, nós temos que falar de Jesus, observar os princípios de Deus, mostrarmos para as pessoas com quem nós convivemos o que Deus espera deles. Isso é a função de um sacerdote, trazermos a vontade do Senhor para essas pessoas, iluminarmos os caminhos, a pessoa, mostrar a eles algumas coisas que eles estão fazendo e que não agrada ao nosso Deus. O verdadeiro sacerdote também intercede ao Pai pelo bem-estar dessas pessoas. Por isso que nós precisamos interceder pelo Rio de Janeiro, pela nossa cidade agora, com um governo, um prefeito novo. Vamos orar para que Deus dê àqueles que estão dirigindo o nosso país, o presidente, o governador do estado, os vereadores, os deputados. Nós temos que orar por essa gente para que eles sejam sábios, para que eles sejam corretos, íntegros, para que eles olhem
as necessidades do povo e deixem as suas próprias necessidades no segundo plano. Sejam homens que amem o Brasil, que amem a nossa cidade, que amem o nosso povo, que vejam as necessidades. Isso faz um sacerdote, intervém, ora, faz uma espécie de ligação entre os desígnios de Deus e o desígnio da população. Além de sermos raça eleita e sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu amigo, Deus tem ciúme de você. Deus não quer que você ofereça o seu louvor, a sua adoração a um outro Deus, a um outro ídolo. Ele não quer que você se ajoelhe diante de ninguém que não seja o Senhor Jesus Cristo, que é o único que tem autoridade para receber o louvor, a honra, a glória. Ao nome de Jesus será dada todo o poder e toda a autoridade. Não há nenhum outro nome que se compare ao nome de Jesus. Deus tem ciúme de nós, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade? Para que Deus quer escolher você? Para que você proclame as virtudes do Senhor. Proclame aquilo que Jesus é, aquilo que Ele faz, o seu amor, as suas qualidades. Nós não temos que ficar falando mal da fé das outras pessoas, agredindo. Os evangélicos não podem ser agressivos e, se estiverem sendo, não estarão agradando ao Senhor Jesus. Nós não somos um povo de agressão, nós não somos um povo de vingança, nós não somos um povo de perseguição, nós não queremos perseguir ninguém, nós não temos ódio por ninguém, nós não temos ódio pelos homossexuais, nós não concordamos com o que eles fazem, mas nós não os odiamos, nós não somos homofóbicos. Nós, pelo contrário, nós amamos essa gente, queremos vê-los abençoados, queremos vê-los livres, por causa do nosso ponto de vista, daquilo que eles estão fazendo, ser uma coisa que nós não aceitamos, nós queremos vê-los libertos. É uma coisa natural, espontânea, queremos vê-los abençoados, segundo o conceito bíblico da bênção, que é alguém que respeita os princípios de Deus. Meus irmãos, a verdade é que os evangélicos são povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes. O que nós temos que falar para as pessoas são as qualidades de Jesus, que Jesus cura as nossas enfermidades, que Jesus aceita você com as suas falhas, Ele traz você para perto dEle, Ele ama você, Ele transforma você, Ele liberta você dos seus vícios, das suas crendices, das coisas que você anda fazendo até sinceramente, mas sem agradar o Espírito Santo. Nós estamos aqui nesse programa há 10 anos. Com que finalidade? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amigo, quando a gente ora por você, a gente ora para que você seja abençoado, para que a luz do céu brilhe no seu coração. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. É um hino que cantamos nas nossas igrejas. Eu tenho certeza que, se você abrir o coração, essas consequências bonitas da reforma vão atingir você. Você também vai ser um homem que vai crer que somos salvos pela fé, mediante a graça, porque é a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus que nos salva. Eu não tenho que fazer boas obras para ir para o céu. Eu faço as boas obras porque eu sou um salvo, porque Jesus mudou a minha vida e eu agora tenho que fazer as minhas boas obras. É uma coisa espontânea, uma coisa que brota do meu coração. Não que elas me salvem, não, mas eu sou salvo para fazer as boas obras. Essa é a diferença. Quando nós evangélicos que cremos nos pilares da reforma, entendemos que é somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, para que no fim de tudo, só a Deus possamos dar glória. Só a Deus. A glória pertence só a
Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós não glorificamos homens, nós não idolatramos pessoas, nós idolatramos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador para a minha e para a sua vida. Meu amigo, vamos orar nesse momento? Eu quero orar para que Deus abençoe você e para que você possa também ser impactado pela mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse homem, por essa mulher que agora está assistindo este programa. Eu peço que Tu coloques no coração desse homem essa fé, a semente de fé que vem de Deus. És Tu, Senhor, que coloca a fé nos nossos corações, para que nós possamos crer e, crendo, possamos nos aproximar de Ti, nos abrir os nossos corações com certeza de que és um Deus que responde às nossas orações. Que a Tua graça se estenda sobre esse homem, sobre essa família, esse favor que nós não merecemos e que, portanto, nós não podemos nem nos ensoberbecer. Não somos salvos porque somos melhores. Somos salvos porque fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Usa esse homem na obra de Deus, levanta-o cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe, meu amigo. Até o próximo programa, quando estaremos aqui falando sobre estas mesmas verdades que podem impactar a sua vida e fazer de você um homem vencedor. Até o próximo sábado, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu moro em Jericó e fico nesta estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Jesus, filho do rei Davi, Jesus tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão. Na estrada sempre alguém que nunca percebeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Chama, é o mestre que te ama, vem depressa e vê. Jesus, filho do rei Davi, Jesus tem compaixão de mim. Visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou meu coração, e eu não sou mais cego.
Deus te abençoe.